Bom dia, pessoal. A gente vai então dar uma continuidade falando um pouquinho do capítulo 20. No capítulo 19, a gente estudou sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e ficou faltando uma delas porque ela tem um mecanismo de ação diferente, né? A AIDS. Por ela ser um vírus, a gente vai relembrar as características gerais desses vírus. Aí a gente vai focar no vírus HIV, no formato dele, nas características dele, falar as formas de transmissão, desmistificar alguns mitos, né? Desmistificar é tirar, enfim, já falei, tem a ver com mitos. Mas vamos tirar algumas ideias erradas que existem sobre isso, né? Formas de transmissão. Vamos falar um pouquinho das vacinas. A vacina, né, que está para ser lançada. E falar um pouquinho o que tem a ver a AIDS com a pobreza, que às vezes a gente acha que não tem relação com isso, mas essa doença tem sim. Então, se a gente for pensar, né, como a AIDS afeta o organismo humano. Ela afeta de várias formas, desde a parte de saúde, porque ela afeta no sistema imune e a pessoa fica mais suscetível a outras doenças, então ela fica meio que mais desprotegida em relação a outros micro-organismos, e afeta socialmente falando, porque existem certos preconceitos ainda de algumas pessoas, né, mas principalmente as que não têm tanto acesso às informações em relação a essa doença. Existe cura para AIDS? Já houve algumas tentativas, como por exemplo o transplante, por isso que células troncos, né, um tubo, né, de ensaio com células tronco, foram feitas 2 transplantes, 2 tentativas de células troncos da medula óssea de pessoas que foram imunes em 2 pacientes, um norte-americano e um londrino, mais ou menos uns 5 anos atrás. E eles conseguiram, vamos dizer assim, fazer com que o vírus da AIDS não se replicasse e se reproduzisse dentro dele, desde que foi feito esse transplante. Mas e como ocorreu nesses 2 pacientes, ninguém pode dizer que existe cura. E eles precisam ser testados ao longo dos anos para saber se realmente esse vírus não está se replicando ou se ele só está latente, ou seja, dormindo por um tempo. Então, assim, afeta um pouco a vida do ser humano, tanto pela questão física, psicológica também, porque a pessoa fica mais sensível, fica mais psicologicamente falando também sensível, e a questão social, do isolamento das pessoas, dos preconceitos que as pessoas vão ter com eles, esses pacientes que possuem esse tipo de vírus. Características gerais dos vírus. Os vírus são acelulares, ou seja, não possuem células, por isso que eles não são considerados dos seres vivos, daqueles reinos que a gente estuda, aqueles 5 reinos, né? Eles não são seres vivos. Eles são partículas que são compostos por cápsula proteica, ou seja, uma capa de proteínas, dentro dele material genético. Dependendo do vírus pode ser DNA, ou dependendo do vírus pode ser RNA. No caso que a gente vai estudar, ele tem um material genético RNA, mas a gente vai ver em outros slides. Então, basicamente, qualquer vírus, vocês vão encontrar uma cápsula de proteína e o material genético dentro dele, só. Por que ele não é chamado de célula? Porque não tem as outras organelas. Um ser vivo só funciona se você tiver uma célula com todas as organelas funcionando também. Reprodução. No vírus, a gente chama de replicação. A gente não pode falar que é reprodução, é chamado de replicação, porque ele forma várias cópias, só que dentro de uma outra pessoa. Porém, alguns podem ficar em latência, ou seja, eles não se reproduzem, mas eles estão ali e podem se reproduzir a qualquer momento. Que no caso a gente vai ter o vírus, nosso vírus da HIV, né? O vírus pode se replicar de 2 formas, né? Agir de 2 formas, que são os 2 ciclos que a gente conhece, o lisogênico e o lítico. Então, basicamente assim, o vírus, né? Fora de qualquer célula, de qualquer corpo, eles são micro-organismos parasitas celulares obrigatórios, porque eles precisam de outras células para poder sobreviver. Fora das células, eles são inertes, ou seja, eles não têm metabolismo, eles não fazem nada.
Porém, quando eles entram em uma célula X, eles começam a se replicar. Ou, dependendo do vírus, se for pilantra, ele não se replica, ele fica quietinho até escolher a melhor oportunidade para se reproduzir. E aí, voltando agora aos ciclos, no ciclo lisogênico, o vírus entra, né? Toda vez que ele entra e incorpora o material genético dele com o material genético da célula, tipo assim, ele cruza, match, como vocês dizem, o DNA dele, o material genético dele com o DNA da célula que ele está atingindo, esse material viral que está acoplado ali junto é chamado de provírus. E aí, uma vez que ele entra e troca material genético, ele pode assumir esses dois ciclos. No ciclo lisogênico, as células hospedeiras, o que vai acontecer? O vírus já incorporado ao DNA, ele vai dominar a divisão da célula que ele está afetando. Ou seja, ele é incorporado ao metabolismo dessa célula. E aí ele vai fazer com que as células hospedeiras, conforme elas se dividem, por exemplo, a célula do nosso corpo, a célula da pele, por exemplo, quando ela se divide, ela vai se dividir com esse vírus já incorporado. Ou seja, uma célula produz duas células com vírus, e essas duas células vão produzir mais duas com vírus. E aí esses vírus vão aumentando a população, né, de células infectadas com vírus. Esse ciclo é muito importante porque ele ajuda naquele estado de manutenção do estado de latência viral, ou seja, o HIV, por exemplo, ele gosta muito desse ciclo. E o ciclo lítico não, é aquele que ele incorporou material genético e ele sozinho se reproduz. Tem vários vírus dele. Aí imagina a célula desse tamanho, cheia de vírus. Chega um momento que a célula faz o quê? Tem tanto vírus dentro dele que estoura. E aí os vírus saem pela corrente sanguínea loucos, atingindo outras células. Então aqui as células elas não duplicam com vírus. Elas simplesmente rompem e esses vírus vão atingindo outras células. Mais ou menos isso. E aí ele faz a destruição ou lise das células infectadas e se torna infectante para outras células. Então tem esses dois ciclos. Aqui é só para a gente ver que existem vírus não envelopados, que vai ter só a cápsula chamada de capsídeo, formado por proteínas, e o ácido nucleico. Que essa parte todinha aqui é chamada de núcleo capsídeo. Alguns vírus não possuem uma outra capa, por isso que eles não envelopados. Porém, existem alguns vírus que possuem envelope, que além dessa partezinha aqui, ele tem mais uma segunda capa de lipídios, de gordura. Por isso que, por exemplo, o coronavírus, né, que é a moda, depois, não vou falar, na aula eu vou falar que tem uma música do coronavírus, gente. Enfim, quando alguns vírus são envelopados, lavar a mão, por exemplo, com água e sabão ajuda a eliminá-los, como o exemplo do coronavírus, porque provavelmente ele tem um envelope com gordura sai com sabão. Então, vírus não envelopado e envelopado. Como eu falei, o ciclo lítico, né, é aquele que o vírus se acoplou, né, aí vira provírus, ele dentro começa a se multiplicar, chega um momento que a célula rompe e vai infectar uma outra célula que está aqui fora, por exemplo. E o ciclo lisogênico, ele está incorporado, né, o material genético está incorporado, e quando a célula se divide, formou duas células, cada célula já está com o material incorporado, vai estar com vírus. E essas duas vai formar mais duas que já vai estar com vírus. Basicamente isso. Falando do vírus HIV, como eu falei, ele é um vírus envelopado, ou seja, ele vai ter essa carinha aqui, igual o vírus do coronavírus, né? Vai ter a cápsula proteica e o material genético dele é o RNA. Ele pode ficar latente, ao entrar na célula, o vírus inicia seu ciclo reprodutivo, porém, na maioria das vezes, o que ele vai fazer? Ele permanece na forma de latência, na forma de provírus, e pode ficar alguns anos nesse estado. Por isso que alguns pacientes soropositivos vivem bastante tempo, e outros
se tiver alguma outra infecção, podem morrer mais rápido, vai depender do indivíduo. Ataca, por que eu falei? Então, sobre o estado de latência. O vírus possui algumas enzimas que ajudam ele a completar o ciclo replicativo dele, que é reprodutivo, que é a transcriptase reversa. Ele transforma o RNA em DNA. Então, ele tem esse mecanismo que faz com que ele fique em latência. Ao trocar o material genético, ele meio que engana as células de defesa. Além de atacar as células de defesa e ficar quietinho, para que nenhuma célula de defesa atinja ele, ele ataca uma outra célula, que são os linfócitos T, ou linfócitos auxiliares. São glóbulos brancos, né, que eles ordenam para que comece a resposta imunológica com aquele vírus. Então, por exemplo, se chega algum micro-organismo X, ele ordena, células do corpo, ataquem esse organismo. Se ele não falar isso, nenhuma célula vai atacar. Então, por que os pacientes com HIV vão estar com imunodepressão, ou seja, baixa de imunidade? Porque os linfócitos T não vão avisar para o resto do corpo que precisa atacar aquele micro-organismo que está invadindo. Por isso, essa baixa de imunidade ou imunodepressão facilita o desenvolvimento de infecções oportunistas. Por exemplo, a AIDS é muito associada à tuberculose, que é uma bactéria, porque ela abre campo para que a tuberculose entre, já que esses linfócitos T estão em baixa, são atacados por esse vírus. Existem alguns tratamentos feitos com coquetéis que ajudam a fazer com que o corpo fique mais reagente, vamos dizer assim. É importante dizer que após a infecção, uma pessoa pode demorar para manifestar os sintomas, né, que cada indivíduo é diferente, e o indivíduo HIV positivo ou soro positivo está infectado pelo vírus, mas tem que ser comprovado por algum exame, porém nem sempre vai manifestar os sintomas. Pode ser que é necessário que ele entre em contato com o segundo micro-organismo para que ele venha a ter uma infecção mais séria. Existe uma janela imunológica, que é o período que a pessoa se infectou com o vírus e o período para detectar os anticorpos, né? E ele pode estar num período, por exemplo, sem sintoma, mas que consiga pegar. Então, na parte de saber se o paciente é HIV positivo, é importante. Pode ser que no início não ache o vírus, mas porque tem a janela imunológica. Como eu falei, ele, quando ele começa a entrar no nosso corpo, ele atinge as células de defesa, linfócito T, e o nosso corpo fica imunocomprometido. Então, ele começou a ser testado na década de 80, começou a ser identificado, e ele é responsável por vários óbitos, mortes em todo o mundo. Mas com a evolução da medicina, a gente já, como eu falei, a gente tem os coquetéis, que fazem com que ocorra uma desaceleração, um bloqueio da replicação do vírus no organismo. Então, menos vírus no corpo, menos células de defesa atacada. E aí você consegue ficar menos sensível, entre aspas, né? Então, falando um pouquinho a carinha do vírus aqui, safado, né? Ele tem o capsídeo, que é a proteína, material genético, que é o RNA. RNA é uma fita simples, se fosse DNA teria uma fita dupla aqui. A transcriptase reversa, que é aquela enzima que faz com que essa fita de RNA vire uma fita de DNA, por isso que ele foge do sistema imune também da gente. E o envelope aqui, formado por glicoproteína. Glico vem de glicose, proteína, e tem material de gordura, que é a parte verde aqui. Por isso que eu falei que alguns vírus morrem com sabão. Então, só falando um pouquinho mais do HIV, como eu falei, ataca as células T, aí os cientistas, né, que estudam um pouquinho mais na frente, as células T CD4+, que nada mais é que aquela célula que vai avisar que tem uma infecção ali. O RNA é o tipo de material genético encontrado nele. Ele produz uma cópia de DNA, ou seja, graças à ação da transcriptase reversa, ele vira uma molécula de DNA que vai se reproduzir na célula hospedeira, ou seja, ele meio que engana a célula que ele está invadindo. A célula invadida começa a reproduzir o RNA
Então ele meio que ele engana, é um vírus tão sem vergonha, por isso que não tem cura, que ele consegue mexer na parte genética da célula que ele está afetando. Os novos vírus vão em direção a outras células para invadir. Então, ele faz um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico, dependendo da situação. Quando ele está se replicando muito, ele faz o ciclo lítico. Quando ele está em latência, que é que ele fica quietinho, ele faz o ciclo lisogênico. Então, a AIDS é quando você tem os sintomas. Então, você pode ser HIV positivo, eu tenho vírus, mas eu não tenho sintoma. A forma quando aparecem os sintomas é chamada de AIDS. A fase final da infecção do vírus pelo HIV não pode ser não necessariamente a fase final. Aparece quando há menos de 200 células T, ou seja, quando você faz exame, se tiver abaixo desse nível, pode ser que seja uma doença que esteja comprometendo o sistema imune. Aí você vai fazer exames junto para saber se é HIV ou não. E causa deficiência do sistema imunológico, que pode durar muitos anos para te dizer que você está com essa baixa de imunidade. E o doente vai sofrer com as infecções oportunistas, principalmente tuberculose, pneumocistose, que é uma doença não muito comum, toxoplasmose, que é aquela do contato com fezes de felinos. Também tem relatos com alguns tumores também, que já alguns tumores devido à quimioterapia diminuem a imunidade. Formas de transmissão. Local que você vai encontrar mais esse vírus: sangue, esperma, secreções vaginais e leite materno, o que explica as vias de transmissão. Sexual, graças a essas secreções aqui, mas sem uso de preservativos. Transfusão sanguínea, porque tem altas concentrações no sangue. Horizontal, da mãe para o filho, seja se for parto vaginal, ou seja, parto normal. Se for cesáreo, não tem tanto risco. E na amamentação, mães com HIV positivos não amamentam seus filhos, para que eles não contaminem. E mães com HIV positivo fazem parto cesáreo. Ou pode ser por contaminação com objeto pérfuro-cortante, porque aí vai ter o sangue envolvido ali. Então, só para desmistificar alguma coisa, como que pega? Relação sexual sem preservativo, transmissão vertical, gestação. Desculpa, eu botei horizontal ali no outro slide. Vertical, da mãe para o filho, ou durante o parto, ou na amamentação, e compartilhamento de seringas. Como que não pega? Através do beijo, suor, porque tem baixas concentrações nessas secreções. Picada de inseto, pelo ar, ao contrário do coronavírus, espirro, toque, objetos pessoais. Então, se algum conhecido de vocês for HIV positivo, você não vai pegar com nenhum desses atos. É importante frisar isso porque existe um preconceito em relação a esses pacientes. As vacinas. HIV tem alta taxa de mutação, por isso que é difícil achar uma vacina para ele. Todas as vacinas que são tentadas, elas se tornam ineficazes. Só que a indústria farmacêutica norte-americana está tentando desenvolver uma vacina, capaz de imunizar o organismo humano, que eles prometem isso. E eles têm uma previsão que eles façam isso, está em teste, até 2023 e vai tentar ver os resultados. Para eles consideram 4 doses que devem ser feitas. Mas como eu falei, está tudo em teste. É importante frisar que a AIDS atingiu 36,9 milhões, Você tem pessoas com HIV no mundo. Então, é uma epidemia que tá aí há mais de 3 décadas. Epidemia é uma doença que acontece em todos os países com um número considerável, mas não é aquele boom, olha quanta AIDS que a gente tem. Tipo assim, não é tudo de uma vez. Maior incidência em países pobres, por isso que eu falei que tem a relação com pobreza. Por quê? São países que você tem dificuldade de acesso a serviços de saúde público, ao diagnóstico, ao tratamento e aos medicamentos. Você tem carência de saneamento básico, carência alimentar, falta então essa rede de saneamento básico apropriada. E além de que falta acesso à educação, de qualidade. Então, tudo isso aliado faz com que os países pobres tenham o maior número de pacientes com AIDS ou são HIV positivos somente, Então,
Como eu já tinha falado, né, na parte de métodos contraceptivos, o único método que previne contra a gravidez, vamos dizer assim, entre aspas, e doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha. Então, sem proteção, um resfriado passa, mas a AIDS não. A AIDS ainda não tem cura, é melhor lembrar. E a vida é melhor sem AIDS. Então, a proteção é a melhor coisa que qualquer ser humano pode fazer. Então, essa semana, ao invés do teste, a gente vai ter um trabalhinho, né, que vai valer como nota do segundo trimestre. Então, não deixem de fazer esse trabalhinho, porque se vocês não fizerem, eu não vou ter como dar nota nenhuma para vocês. Então, uma boa semana de aula para todos.